Você já se perguntou por que alguns cristãos parecem caminhar na mesma estrada há anos, enquanto outros avançam com passos firmes rumo à maturidade? Por que há corações que permanecem frios, ainda que frequentem cultos e conheçam as palavras certas? Talvez a resposta não esteja na falta de conhecimento, mas na forma como recebemos esse conhecimento. Talvez o problema não seja a ausência de ensino, mas a resistência em permitir que esse ensino penetre fundo em nossas almas e transforme quem realmente somos. A verdade é que crescimento espiritual não acontece por acaso. Não é uma bênção que simplesmente cai do céu sobre alguns escolhidos, enquanto outros permanecem estagnados. O crescimento espiritual é resultado de escolhas diárias, de uma rendição constante, de um coração que se abre para ser moldado pelas mãos do oleiro. É fruto de disciplina silenciosa, de momentos a sós com Deus quando ninguém está olhando, de obediência quando seria mais fácil ceder. Muitos de nós carregamos a Bíblia debaixo do braço, citamos versículos nas redes sociais, participamos de grupos de oração, mas quando olhamos para dentro, quando a porta se fecha e ficamos sozinhos com nossos pensamentos, percebemos que algo está faltando. Há uma distância entre o que professamos e o que vivemos. Há um abismo entre a teoria que conhecemos e a prática que evitamos. E nesse espaço vazio entre o saber e o fazer, muitos cristãos permanecem presos, girando em círculos, repetindo os mesmos erros, lutando contra os mesmos pecados. O apóstolo Pedro escreveu em sua segunda carta: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. 2 Pedro 1, 5, 7. Você percebe o padrão? Cada virtude se constrói sobre a anterior. É uma escada espiritual onde não podemos pular degraus. Muitos querem o amor sem desenvolver a fraternidade. Querem piedade sem perseverança. Querem conhecimento sem virtude. O problema não é que não sabemos o que fazer. O problema é que sabemos, mas não fazemos. Conhecemos os mandamentos, mas os adiamos para amanhã. Entendemos os princípios, mas esperamos circunstâncias mais favoráveis para aplicá-los. E enquanto esperamos, o tempo passa, os anos se acumulam e permanecemos os mesmos. Crianças espirituais em corpos adultos, repetindo chavões sem substância, cantando cânticos sem adoração verdadeira, orando palavras vazias que não saem de nossas gargantas. Pense em Saul, o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para crescer, para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Tinha unção, tinha autoridade, tinha oportunidades, mas escolheu a desobediência disfarçada de religiosidade. Quando Samuel lhe confrontou por não ter destruído completamente os amalequitas, Saul justificou sua desobediência dizendo que guardou o melhor do gado para sacrificar a Deus. E então veio aquela palavra cortante: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Quantos de nós somos como Saul? Oferecemos a Deus nossos cultos, nossas ofertas, nosso tempo na igreja, mas retemos para nós mesmos a obediência genuína que Ele requer. Negociamos com Deus como se pudéssemos barganhar nossa santidade. Damos o que é conveniente e guardamos o que nos custa caro. E então nos perguntamos por que não crescemos, por que não sentimos a presença de Deus, por que nossas orações parecem bater no teto e voltar. John Piper uma vez disse que o maior problema dos cristãos não é que amem o prazer, mas que se contentam com prazeres muito pequenos. Trocamos o banquete eterno por migalhas temporais. Escolhemos o conforto do pecado conhecido em vez da aventura da santidade desconhecida. Ficamos na margem do rio quando deveríamos mergulhar em suas profundezas. E assim permanecemos, eternamente molhando os pés, mas nunca experimentando a correnteza que poderia nos levar mais longe. A verdade é que muitos cristãos não crescem porque simplesmente não querem pagar o preço do crescimento. Queremos a coroa sem a cruz. Queremos a glória sem o sofrimento. Queremos ser transformados, mas sem a dor da transformação. É como querer os músculos sem o treino, a colheita sem o plantio,
o fruto sem a poda. Mas Jesus foi claro: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 1, 2. A poda dói. O corte é doloroso, mas é necessário. Deus remove de nossas vidas tudo aquilo que impede nosso crescimento. Remove relacionamentos tóxicos, hábitos prejudiciais, ambições egoístas, ídolos escondidos. E muitas vezes, em vez de nos rendermos à tesoura divina, lutamos, resistimos, nos agarramos ao que precisa ser cortado. Choramos pela perda de coisas que só estavam nos impedindo de florescer. E assim, permanecemos pequenos, atrofiados, carregando o peso morto que deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. Outro motivo pelo qual muitos não crescem é a falta de consistência. Paulo Washer frequentemente alerta sobre o perigo de uma fé emocional que sobe e desce conforme as circunstâncias. Começamos bem, cheios de entusiasmo, fazendo promessas ousadas a Deus. Mas quando a emoção passa, quando o sentimento esfria, abandonamos o compromisso. Oramos fervorosamente por uma semana e depois passamos meses sem uma oração genuína. Lemos a Bíblia intensamente por alguns dias e então deixamos a poeira acumular sobre suas páginas. O crescimento espiritual exige disciplina diária, não explosões ocasionais de fervor religioso. É como cuidar de um jardim. Você não pode regar uma planta intensamente uma vez por mês e esperar que ela floresça. Ela precisa de água regular, luz constante, solo fértil, proteção contra pragas. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa de nutrição constante através da palavra, da oração, da comunhão, da obediência. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas. Há apenas o trabalho paciente e consistente de quem decidiu levar a sério o chamado de Deus. Há também aqueles que não crescem porque vivem comparando sua jornada com a dos outros. Olham para o irmão ao lado e se sentem desanimados porque ele parece mais avançado, ou se sentem superiores porque estão aparentemente à frente. Mas o crescimento espiritual não é uma competição. Deus não está nos comparando uns com os outros. Ele está nos moldando individualmente, respeitando nosso ritmo, trabalhando em nossas áreas específicas de fraqueza, desenvolvendo em nós os dons únicos que Ele plantou. Jesus contou a parábola dos talentos. Um servo recebeu 5 talentos, outro 2 e outro apenas 1. Deus não cobrou do servo que recebeu 2 talentos os mesmos resultados de quem recebeu 5. Ele cobrou fidelidade com o que cada um tinha recebido. O problema foi o servo que enterrou seu único talento por medo. Quantos de nós estamos enterrando os dons que Deus nos deu porque estamos ocupados demais olhando para o que Ele deu aos outros? Outro obstáculo ao crescimento é a falta de raízes profundas. Jesus falou sobre o solo rochoso na parábola do semeador. A semente brota rapidamente, mas quando vem o sol forte, ela murcha porque não tem raiz. Muitos cristãos são assim. Têm experiências emocionantes com Deus, momentos de êxtase espiritual, mas quando vem a provação, quando chega o deserto, eles murcham, porque sua fé estava fundamentada em experiências, não na palavra. Estava baseada em sentimentos, não em convicções. As raízes crescem no escuro, no silêncio, longe dos olhos. Ninguém vê quando uma árvore está desenvolvendo suas raízes, mas é esse trabalho invisível que determina quão forte ela será quando a tempestade vier. Da mesma forma, nosso crescimento espiritual acontece principalmente nos momentos privados, quando escolhemos buscar a Deus mesmo sem plateia, quando oramos sem que ninguém saiba, quando obedecemos sem receber aplausos. Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à água, que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando vier o calor, pois suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Você é essa árvore? Suas raízes estão alcançando águas profundas? Ou você está dependendo apenas das chuvas ocasionais? Há ainda aqueles que não crescem porque se contentam com migalhas quando Deus está oferecendo um banquete. Aceitam uma versão diluída do Evangelho, uma fé confortável que não exige muito.
uma religião domesticada que se encaixa perfeitamente em suas agendas lotadas. Vão à igreja quando é conveniente, oram quando estão com problemas, leem a Bíblia quando precisam de uma palavra de conforto, mas nunca se entregam completamente, nunca permitem que Deus tenha o controle total de suas vidas. O que você está buscando realmente? Um Deus que te sirva ou um Deus a quem você possa servir? Um Salvador que resolva seus problemas ou um Senhor que transforme seu caráter? Uma fé que torne sua vida mais fácil ou uma fé que te faça mais parecido com Cristo, mesmo que isso signifique atravessar vales escuros? A resposta a essas perguntas determinará se você crescerá ou permanecerá estagnado. Então, o que fazer? Como podemos sair dessa estagnação espiritual? Primeiro, precisamos ser honestos com Deus e com nós mesmos. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Reconheça onde você realmente está em sua jornada. Confesse suas áreas de fraqueza, seus pecados escondidos, suas lutas secretas. Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Segundo, comprometa-se com disciplinas espirituais diárias. Não espere sentir vontade. Não espere o momento perfeito. Comece hoje. Reserve um tempo específico para estar com Deus, ainda que sejam apenas 15 minutos pela manhã. Leia a Bíblia com um coração aberto, não apenas para acumular conhecimento, mas para ser transformado por ela. Ore não apenas pedindo coisas, mas cultivando intimidade. Jejue ocasionalmente para disciplinar seu corpo e aguçar seu espírito. Terceiro, envolva-se em comunidade genuína. Você não pode crescer sozinho. Precisa de outros crentes que te desafiem, te encorajem, te confrontem quando necessário. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia está se aproximando. Quarto, pratique a obediência imediata. Quando Deus falar ao seu coração através de sua palavra, através de um sermão, através de uma conversa, não adie. Obedeça imediatamente. Peça perdão a quem você ofendeu. Corrija o erro que cometeu. Abra mão do pecado que está acariciando. Perdoe quem te feriu. A obediência parcial é desobediência completa. Quinto, persevere nas temporadas difíceis. O crescimento muitas vezes acontece justamente nos momentos de maior dificuldade. Quando tudo está indo bem, tendemos a relaxar. Mas quando vem a provação, somos forçados a nos agarrar a Deus com mais força. Tiago 1, 2, 4 nos ensina: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não desista quando o caminho ficar difícil. Não abandone sua fé quando Deus parecer silencioso. Não pare de orar quando as respostas demorarem. Continue plantando, mesmo quando não vir a colheita. Continue caminhando, mesmo quando seus pés estiverem cansados. Continue crendo, mesmo quando suas emoções te traírem, porque a fidelidade nas pequenas coisas prepara você para as grandes. Lembre-se, crescimento espiritual não é sobre perfeição, mas sobre direção. Não se trata de nunca cair, mas de sempre se levantar. Não é sobre não ter dúvidas, mas sobre continuar crendo apesar delas. Deus não está procurando cristãos perfeitos. Ele está procurando corações dispostos, espíritos humildes, vidas rendidas. O convite de Deus ainda está de pé. Ele ainda está chamando você para ir mais fundo, para crescer mais, para se tornar mais parecido com Cristo. Não se contente com uma fé medíocre quando a plenitude está disponível. Não aceite a mesmice espiritual quando a transformação é possível. Hoje pode ser o dia em que você decide, de verdade, buscar a Deus com todo o seu coração. E quando você faz isso, quando você realmente se entrega, algo extraordinário acontece. Você descobre que o crescimento que parecia impossível se torna natural. A mudança que parecia distante
se torna realidade e a vida que parecia vazia se enche de propósito. O caminho está diante de você. A escolha é sua. Você vai continuar onde está ou vai dar o próximo passo? Deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo a este vídeo. Queremos orar por você e sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus abençoe sua jornada.